Não precisa projetar o slide, tá bom? Não precisa, tá? Obrigado. Não sei se você já esteve em algum momento que você precisava decidir o que fazer e não sabia como agir, mas de vez em quando a gente passa por isso, né? Eu preparei uma mensagem para pregar hoje de manhã, não estava me sentindo tão seguro assim para pregá-la, e aí eu preparei outra, e fiquei muito incomodado para pregar a anterior, que eu não me sentia seguro para pregar. Só que o slide que está ali é da outra, então essa outra já está pronta, outro dia eu vou pregá-la. Vou voltar para outra, que eu tinha preparado antes. Se é que vocês entenderam alguma coisa do que eu falei agora. Isso, o Espírito fala, Júnior, verdade. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14. Pastor Ilquias pregou semana passada sobre Abraão indo sacrificar o seu filho, Isaque. Se você recebesse essa ordem do Senhor Deus, vá e sacrifique o seu filho. Eu sei que tem momentos que dá vontade. Eu estou falando nos outros momentos. Como você responderia? Difícil, né? Mas vou pegar aquela ideia, né? Qual é o seu Isaque, né? Se Deus pede para você sacrificar seu sonho, sua carreira, como é isso? E sacrificar, vamos entender por entregar para Ele, tipo, tirar da sua mão, sabe, aquele casamento, e não estou falando para você se separar, mas entregar o casamento para Deus. Tem coisas que são difíceis, né? E a gente estudou sobre isso com o pastor Ilquias semana passada, sobre entregar o Isaque. E aí eu fiquei pensando sobre Abraão, essa figura. Quando você imagina Abraão, qual é a imagem que vem da sua mente? Um homem jovem, meia idade ou um senhor idoso? Qual é a imagem? É um velhinho, né? É o que a gente imagina. Acho que porque quando fala lá que quando ele tem o filho com a sua esposa Sara, o texto fala que ele não tinha mais vigor. Vocês entenderam o que significa dizer que ele não tinha mais vigor, né? Tipo, não funcionava mais. É isso que o texto está trazendo, dizendo, e assim, não tinha o azulzinho, mas funcionou. E teve filho, tipo, milagre. Aconteceu isso. E é interessante quando a gente olha para essa ideia desse universo do milagre, do que Deus pode fazer. Quando o Sérgio conta essa história para a gente aqui, o Sérgio quer que a gente não consegue subir para pregar daí, né? Porque que situação linda e terrível. Terrível você imaginar a cena, essa criança, ela nasce, a criança, por mais de ter estado com a sua mãe, não a conhecerá, porque ela já está com Jesus, mas uma mãe que foi ao céu, mãe que foi mãe todo o tempo. Então, quando a gente olha para essa história que o Sérgio nos traz, uma história difícil, mas ao mesmo tempo linda. E quando eu começo a olhar para Abraão, eu vejo Abraão um homem que teve esse momento de fé, mas aqui ele já é um homem, quando ele vai entregar Isaque, já é um homem mais experiente, mais vivido, que entendia na confiança de Deus. E sempre eu imagino Abraão como um homem meio pacato, meio calmo, tranquilo. Mas hoje eu quero ler um texto que Abraão, ele se torna tipo Liam Neeson, naquele filme Busca Implacável. Lembram desse filme, Busca Implacável? Liam Neeson, quando a filha dele é sequestrada e ele vai atrás para achar a filha. 1, 2 e 3, eu vi só um, não, eu acho que eu vi um pedaço do 2. O homem vai, então eu vejo Abraão hoje como esse personagem. Eu quero convidar você a ler esse texto. Abraão, hoje eu quero falar sobre Abraão, o guerreiro. Mais do que Abraão, pai da fé, hoje eu quero falar sobre Abraão, o guerreiro. Diz assim, versículo 11 do capítulo 14 de Gênesis. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos.
Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencentes a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 soldados, os 308 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta seu sobrinho Ló, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savê, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre pelos meus aliados. Vamos orar? Pai amado, que a Tua palavra, Deus, mais uma vez possa nos trazer os ensinos que precisamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, e é um texto que a gente pouco vê, pouco fala sobre ele, mas é interessante que aquele lugar que eles viviam era um lugar que eles estavam em guerra. Se você olhar os versículos anteriores ali, a gente começou a ler a partir do 11, mas se você olhar o início do capítulo 14 ali, vai dizer que 5 reis lutaram contra 4 reis, e inclusive Babilônia já está envolvido aqui nesse processo. Então, eram países lutando contra países, grupos lutando contra grupos, e aqui acontece uma batalha. Só que o grupo de Sodoma e Gomorra perde. E quando eles perdem, os invasores, eles entram na cidade onde morava Ló, e ali eles levam cativo Ló e todo mundo que estava por ali, os bens e recursos, porque eles faziam as pessoas de escravos. Então a ideia de escravidão vem muito depois do que a gente viveu aqui, muito antes do que aquilo que a gente viveu aqui no Brasil. É um conceito que sempre aconteceu com o ser humano, de escravizar o outro. E só que nesse processo, Abrão fica sabendo, e é interessante que ele reúne 318 homens que ele tinha na sua casa, treinados desde o nascimento para isso. Então ele tinha tipo um pequeno exército na casa dele. Ele vai, né, e busca o seu sobrinho, resolve a situação, e aqui ele tem um encontro com Melquisedeque, e nós vemos toda essa história acontecendo em um contexto de batalha, num contexto de guerra. Quando eu olho para esse texto, e quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei exatamente sobre as batalhas que a gente enfrenta, as lutas que a gente enfrenta, ou lutas que as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, começam a enfrentar. Veja que não era uma batalha de Abrão, foi o sobrinho dele que foi levado cativo. Não era necessariamente uma luta direta com ele, mas ele não podia se calar. Então, quando eu olho para isso e vejo Abrão, o guerreiro, e é interessante que aqui o nome dele ainda não é Abraão,
que o nome dele vai ser mudado só depois, ainda é Abrão. Nós vemos, quando a gente olha para ele, nós vemos um homem que já havia recebido uma promessa, que através dele todas as nações da terra seriam bênçãos, ele já tinha a promessa do filho, ele já caminhava com Deus, mas é um homem, e ele continua sendo um homem, que ele estava pronto para as batalhas. E quando eu penso nas batalhas do nosso dia a dia, eu fiquei olhando para a vida dele aqui, e falei, puxa, o que eu posso aprender com Abrão nesse texto? O que eu aprendo com esse homem? E a primeira coisa que eu aprendo com ele é estar pronto para a batalha. É interessante que o texto diz assim, olha só, eles estavam vivendo um momento de guerra, os invasores entram na cidade e Jó é levado, junto com todo mundo. Jó não, Ló, é outro personagem que é levado. Jó estava num outro momento lá, passando necessidade, em outro lugar. Quando você olha para Ló, que ele é levado, me mostra um Ló passivo. A Bíblia fala que Jó era um homem justo. A Bíblia fala que Ló, ele era um homem... Estou querendo falar de Jó hoje. Ló era um homem justo, vai falar sobre isso, vai dizer que Ló, ele era um homem importante, porque ele fazia parte do conselho da cidade, ele ficava na porta da cidade, ajudando a mudar algumas coisas lá. Mas também mostra que Ló, de uma certa maneira, ele vivia em um lugar e ele deixava com que as coisas daquele lugar continuassem do jeito que eram, porque existia uma certa passividade dele. E passivo é aquele que vê algumas coisas e não se posiciona. A guerra chega na casa dele e ele não fugiu antes, ele sabia que era guerra, ele simplesmente foi capturado. Veja, o texto talvez ele brigou um pouco, o texto não conta, o texto só diz, ele foi capturado e foi levado, porque ele não estava pronto para a batalha. Mas Abrão, quando fica sabendo, a primeira coisa que ele faz, ele vai, de alguma maneira, resgatar o seu sobrinho e todos que haviam sido levados. Primeiro princípio que eu aprendo nesse texto é esse, esteja preparado. Qual que é o versículo bíblico que fala para a gente estar preparado? Vocês lembram do versículo? Qual o versículo bíblico que a gente ouve diversas vezes para a gente estar preparado? O que diz lá, Franklin? O que diz lá? Fala. Seja corajoso, isso é um bom princípio. O que mais? Como que a gente se prepara? Qual é o versículo que fala para a gente estar preparado? Vigiai e orai. Vigiar e orar. O que faz um vigia? Ele fica passando de moto e assobiando com um apito, buzinando, né? Isso que faz o vigia, é isso que é o vigiar, né? É mais do que isso, gente. O vigia é exatamente o símbolo dessa ideia de você estar atento. Gente, nós vivemos uma situação hoje que nossos filhos estão sendo atacados o tempo todo, com diversas ideologias. Eu preciso vigiar. Meu casamento, ele é atacado constantemente. Seja eu ser atacado ou a Ana sendo atacada, nós somos atacados, porque a vida é assim. As batalhas, elas estão acontecendo à nossa volta. Eu preciso estar preparado para o que vier. E como que eu me preparo? Vigiando. Perceba que todas as vezes que você deu uma vacilada na vida, você estava vacilante, você estava passivo, você não era proativo, você não se antecipava ao problema. Pelo contrário, você olhava para algumas situações e talvez você respondia assim, não dá nada não. Não, mas está vindo os invasores lá. Não, mas Deus vai nos guardar. Espera aí, é fé ou é imprudência? Eu preciso entender que para eu vencer batalhas do dia a dia, eu preciso estar atento ao que vier. Invasores virão. Eu não sei o que está tentando invadir a sua família hoje. Talvez seja a miséria batendo na porta da sua casa. Aquele ditado antigo, quando a miséria bate na porta da casa,
Olha só, vocês não conhecem essa. Quando a miséria bate na porta, o amor pula a janela. Nunca viu esse, Rogério? Meu pai falava muito isso. Falava isso de alguns militares que eram temporários e casavam e de repente saía do quartel, não conseguia emprego nenhum. Aí meu pai falava, a mulher abandonou o cara, porque quando a miséria bate na porta, o amor pula a janela. Veja, talvez existam situações financeiras que estão acontecendo dentro da sua casa e você não está percebendo. E aquilo vai destruir a sua família. A família, às vezes, ela é implodida. É de dentro para fora. Não é algo tão forte externamente, mas é algo que foi plantado dentro de casa. Por exemplo, o que você tem assistido em família? O que vocês conversam em família? Eu conheci alguns filhos de crentes, aqueles que nascem no lar cristão, que a vida inteira eles, no domingo depois do culto, eles se juntavam em família, e o que eles faziam no almoço era falar mal de pessoas da igreja, principalmente da liderança e dos pastores. Crianças cresceram nesse ambiente, onde os pais falavam mal do líder, falavam mal do pastor, falavam mal disso, daquilo, e essas crianças cresceram, e quando chegou a hora de precisarem de ajuda, de procurar alguém da igreja, eles não confiavam em ninguém. Aí essa mesma mãe, esse mesmo pai dizia assim, por que você não procura o pastor? Por que você não vai lá? E essa criança, que agora é um jovem, falava, vou nada. Essa igreja, Deus me livre e guarde, Deus me proteja. Aquilo entrou. Nós precisamos ficar atentos com as escolhas que nós estamos fazendo. Eu acho muito interessante quando Abrão olha para aquilo que estava acontecendo e descobre que o sobrinho dele foi sequestrado, ele na hora reúne todo mundo. E interessante que o texto diz assim, se você puder colocar para a gente a parte que diz assim, que ele tinha 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Veja, quem é que treina alguém para uma batalha que não existe? Nós somos aqueles que estão preparados quando nós treinamos e somos treinados para as batalhas. Seus filhos precisam ser treinados para enfrentar o mundo que está aí fora. E quando eu digo enfrentar, gente, eu não estou falando para a gente colocá-los numa bolha, onde eles vão tudo falar Deus me livre e não vão assistir coisa nenhuma. Pelo contrário, onde eles vão fazer uma boa faculdade, onde eles vão ser pessoas que vão influenciar esse mundo, porque eles foram preparados para a batalha. Nós precisamos estar preparados. Deixe-me perguntar uma coisa a você. Primeiro, você está preparado para as batalhas? Sabe quando tem aquele temporal chegando? E você olha assim, você está preparado para isso? Esses dias eu e a Ana fomos andar às 6 horas da manhã. Fique orgulhoso da gente, imagina 6 horas da manhã, eu e a Ana andando. De repente, quando a gente está ali na linha verde, eu olho assim um temporal armado. E falo assim, acho que vai chover, Ana. Andamos 1 minuto, caiu uma chuva, gente. Mas uma chuva, a Ana tremia assim, ó. Imagina a pessoa andando e tremendo, o que era o negócio? E a gente chega em casa, acordamos daí, né? Acordamos, chegamos em casa e eu olho para aquilo, eu falo assim, a gente não estava preparado, a gente viu uma grande tempestade chegando, mas a gente não estava preparado para aquilo. Às vezes a gente percebe situações chegando e a gente não está preparado. Você está preparado para aquilo que está chegando na sua casa, para aquilo que está chegando na sua família, aquilo que está chegando no seu trabalho, esse temporal que está chegando, talvez aí no nosso país? Você está preparado para isso? Tem coisas que a gente não consegue nunca estar totalmente prontos. Por exemplo, para essa fala que o Sérgio deu da morte dessa moça. A gente não está preparado para uma coisa dessa. Mas eu estou firme em Deus. Veja, estar preparado é exatamente isso, firmar-se em Deus, para que quando vier, eu tenha condições de agir e reagir. Segundo passo, que eu olho para esse texto, ou segundo princípio que eu olho para esse texto, é quando Abrão diz assim, o texto fala
que ele tinha aliados. No versículo 13, o finalzinho, ele vai falar de 3 pessoas que eram aliados dele. Como que eu faço para enfrentar as batalhas que eu tenho, para enfrentar as lutas? Eu preciso de pessoas que sejam aliados, que caminhem comigo. No Discipulado Guerreiros, no livro 4, a gente fala sobre vencer pornografia ou outras compulsões, questões que a pessoa tem dificuldade em vencer, a pessoa que tem compulsão alimentar, tem compulsão por jogos, alguma coisa que ela precisa vencer. Um dos princípios para vencer é: tenha um aliado, alguém que caminhe com você. Eu acho interessante que Abraão, ele tinha 318 homens nascidos na sua casa, mas além dessa preparação que ele tinha ainda mais esses 3 amigos, e esses 3 amigos tinham também seus exércitos, talvez. O texto não fala se eles levaram mais alguém, mas fala da importância desses homens na vida de Abraão e no sucesso dele. Quando eu olho para isso e faço exatamente... Obrigado, Abraão guerreiro, já fizeram o slide lá. Abraão o guerreiro, isso é bom. E quando a gente olha para essa ideia de pessoas que caminham conosco, deixa eu perguntar isso a você. Quando você está enfrentando uma luta, pensa agora numa coisa difícil, para quem é que você manda mensagem? Você está enfrentando uma situação difícil no seu casamento. Para quem é que você manda uma mensagem pedindo oração? Você está precisando de dinheiro. Para quem é que você manda mensagem sem ser o gerente do seu banco? Quem é que você manda mensagem dizendo assim: ora por mim? Se você precisa dar uma notícia muito difícil para alguém, e você precisa ter alguém do seu lado, quem você chama para ir com você? Quando você precisa resolver um grande BO, quem é que caminha com você? Quando eu olho para isso, gente, de ter aliados, eu olho para a gente no geral, para todos nós, e vejo o quanto a gente caminha sozinho. O quanto a gente está junto aqui na igreja, né? Que legal, aleluia, glória a Deus. Mas como a gente caminha sozinho? De alguma maneira, parece que a gente coloca um limite do quanto a gente se deixa ser ajudado, do quanto a gente se permite, a gente se expõe até um tanto, porque eu não quero ser julgado pelo outro. E eu quero dizer a você, você precisa de alguém caminhando com você. E eu não estou falando de ser seu melhor amigo, porque existem amigos, e ótimo se você tiver vários amigos, várias amigas. Mas a gente precisa mais do que um amigo, a gente precisa de um aliado. Alguém que vai estar junto comigo. Um aliado, talvez esse aliado, ele seja inclusive aquele que discorda de mim em algumas situações, que não vai encobrir meus erros, porque ele é meu aliado e ele quer que eu cresça, ele quer que eu vença, ele quer que eu seja a melhor versão de mim mesmo. Quem são seus aliados? Quem são as pessoas que fizeram uma aliança com você, estão junto com você, que caminham juntos? É interessante quando a gente pensa nisso. Eu tinha 2 amigos e eles eram aliados. Eles caminhavam juntos, era assim um negócio muito interessante. Mas eles eram aliados para o mal. Eles olhavam um para o outro, seguravam na mão, decidiam uma idiotice muito grande, e falava assim: vamos se ferrar juntos? Aí o outro dava um sorrisinho, segurava na mão: vamos. Já fez isso, mas não era dele que eu estou falando. Mas como se deu mal, como se deram mal, como se arrebentaram, como eles colhem os frutos até hoje. Eles têm 40 e poucos anos hoje, mas as dores que eles carregam é como se eles tivessem 120 anos de idade, das consequências desses passos. Vamos se lascar junto? O outro falava: vamos. E eles só me contavam os erros 1 ano depois. Depois já tinha tudo desandado já. Aí eles falavam: Nildo, nós temos um negócio para te contar. Eu era tipo
padre, assim, eles se confessavam para mim. Eu não era pastor, não era nada na época. Eu falava assim, Nildo, nós temos um negócio para confessar. O que aconteceu? Há um ano atrás, eles só me contavam sempre com um ano, porque se eles me contassem antes, eu não ia ser a favor. Porque eu também era aliado deles, mas eu era aliado para o bem. Então você precisa se aproximar de pessoas que te ajudem a vencer e não te levem para o cativeiro. Algumas pessoas que se aproximam da gente, elas estão prontas para nos levar para o cativeiro. Como que a gente vence essas batalhas e lida com essas batalhas do dia a dia? Eu acho muito legal esse texto quando fala ali no versículo 20. A partir do 18, na verdade, vai aparecer ali Melquisedeque. Melquisedeque é interessante que ele oferece pão e vinho. E Melquisedeque, em Hebreus, é apresentado Melquisedeque como uma espécie de Jesus. Alguns vão dizer, não, é Jesus ali. O texto não diz que é Jesus, o texto diz que é Melquisedeque, né? Mas Jesus, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E fala que ele abençoa Abrão, mas o versículo 20 eu acho muito interessante, que Melquisedeque diz assim, ó, bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Olha a revelação que Melquisedeque faz. Quem derrotou os inimigos não foi você, foi o que Deus fez por você. Então, Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia recuperado, a 10ª parte de tudo. Alguém falou uma vez que o dízimo vem da lei de Moisés. O dízimo é anterior à lei. Se você não acha correto o dízimo, porque alguém te disse que o dízimo vem da lei, então saiba disso, que o dízimo ele é anterior à lei. Você vê já Abrão dando dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então dízimo ele não tem a ver com lei, dízimo tem a ver com princípio de gratidão, de reconhecer que tudo que eu consegui não foi porque eu sou bom demais, é porque Deus me deu. Quando eu olho para isso ali, eu vejo em Abrão um homem que estava lutando, e ele não dizia assim, eu sou o cara. Ele não dizia assim, eu consigo simplesmente. Ele é alguém que no final ele reconhece, eu só consegui porque Deus me ajudou. Por que é que você tem conseguido o que você conseguiu? Porque você é bom demais ou porque Deus te ajudou? Às vezes a gente esquece desse detalhe. Eu lembro de um homem que a gente foi evangelizá-lo. Na verdade, a gente estava falando sobre evangelismo e alguém contava para a gente que tal pessoa foram entregar um folheto para ela, e quando entregaram um folheto, ele disse assim, Deus para mim é dinheiro no bolso, o importante é ter saúde, do resto a gente corre atrás. Pouquíssimo tempo depois, eu não vou dizer que foi por causa dessa palavra que ele deu, mas pouquíssimo tempo depois, ele teve um AVC, e ele ficou numa cadeira de rodas. E quando ele fica na cadeira de rodas, a pessoa me contava isso, falava assim, pastor, ele tinha muito dinheiro. Ele disse que o dinheiro para ele era Deus no bolso. Que Deus era dinheiro no bolso. E se ele tivesse saúde, do resto corria atrás. Ele já não podia correr atrás de mais nada. E o Deus dele, que era o dinheiro no bolso, não podia fazer nada. Veja, não sei se... Sabe aquela ideia, falou isso, falou que ninguém afunda o Titanic afundou. Né? Não estou falando disso. O que eu estou dizendo é, eu preciso reconhecer que Deus tem me dado. O que foi que Deus te deu? Deus tem dado vitórias a você. Deus não tem te abandonado nos teus piores momentos. Deus tem sustentado você e sua família. O que você faz então? Você agradece ao Senhor. Quando a gente olha essa ideia de agradecer a Deus, dando o dízimo, e o Rodrigo até falou hoje, quando você vier aqui trazer o seu dízimo, traga o seu dízimo com o coração agradecido, porque esse é o princípio, é eu entregar ao Senhor aquilo que é dele com o coração agradecido. Veja, você nunca vai ver aqui na igreja a gente falando que você tem que dar todo o dinheiro que você tem na sua carteira. Você não vai ver a gente dizendo assim para você, não se preocupe, não precise se preocupar em pagar o aluguel, traga para o Senhor e depois você vê o que acontece, Deus vai fazer milagre, se você der, Deus vai dar 100 vezes mais.
Você não vai nos ver nos ensinando isso, porque isso não é ensinamento que a gente concorde. Mas nós vamos te dizer sim, você precisa ter um coração agradecido. E um coração agradecido, ele oferta. Um coração agradecido, ele traz diante do Senhor. Um coração que não é ganancioso, ele se apresenta diante do Senhor. Eu acho interessante que na sequência o texto vai dizer assim, olha que interessante, que o rei chega para Abraão e diz assim, ó, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Aí Abraão diz assim, de jeito nenhum, juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu. Ele não queria, gente, ele podia ter ficado com tudo, com os escravos, com a riqueza, com tudo aquilo, mas ele disse assim, não. Sabe por quê? Porque um segredo, um princípio para a gente ser vitorioso é não ser ganancioso. Ele já tinha o suficiente. Ele tinha um pequeno exército na casa dele. Ele tinha conseguido a bênção de Deus e agradeceu dando dízimo. Por que ele ficaria com as coisas agora? Vocês viram essa semana, ou foi na outra, a menina lá que levou o senhor que havia falecido na cadeira de rodas? Gente, eu recebi primeiro algumas... Eu soube disso através de memes. O pessoal acompanhando com o morto muito louco e tal, né? Eu cheguei até a esboçar alguns sorrisos, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Quando eu vi o vídeo original, gente, eu cheguei até ânsia. Foi triste demais. A mulher lá diante da funcionária do banco. Tio, assina, tio. E ela mexia na cabeça do homem. Tio, assina. E aí a moça do banco, ele não está bem não. Ele não está bem não. E a mulher, antes disso, ela tinha passado, fez um lanche na praça de alimentação com o corpo do lado. Alguém já disse assim que provavelmente ele morreu durante o processo e tudo mais. Mas a ganância era, meu tio está morrendo, e ela sabia, olhando, né? Mesmo que ela não levou, não vou julgar dizendo que ela já levou ele morto. Mas ela sabia que o homem estava mal demais e foi fazer um empréstimo de 15, 17 mil. Isso é ganância. E o ser humano é ganancioso, ele quer mais, mais. Uma jovem, gente, numa cidade interior de Goiás, ela chegou numa cidade, 40 e poucas mil habitantes, e disse que estava com câncer. E começou a ser acompanhada pelo pessoal, fez amizade lá, e o pessoal começou a fazer rifa para ajudá-la, e levavam ela, aquele carro da prefeitura, que levava ela para o hospital, na cidade tal, para ela fazer quimioterapia, e ela entrava, e era tudo mentira, e ela raspou a cabeça, outras pessoas rasparam a cabeça em solidariedade a ela, e o pessoal deu dinheiro e sustentou, inclusive uma mulher que estava se recuperando de um câncer, ajudando. Inclusive, depois essa mulher morre de câncer. E eu olho assim, uma menina de 25, 26 anos, engana uma cidade fingindo que tinha câncer de mama por causa de dinheiro. Gente, o que é que conduz o seu coração? É dinheiro. Se dinheiro conduz você, você é uma pessoa que está extremamente perdida. Se você toma as decisões baseadas somente no que você vai ganhar, eu quero dizer que você já perdeu, porque é dinheiro. A Bíblia fala que muitos, no afã de conseguir recursos, se desviaram, perderam a fé. Não corra atrás de dinheiro. Eu, quando me tornei pastor, antes de me tornar pastor, eu e a Ana, a gente fez uma oração, e é uma oração que eu sempre faço. Deus, não deixa o meu coração se corromper. Eu não quero ser pastor porque eu vou ganhar dinheiro, jamais. Eu quero fazer a sua vontade. Se Deus quiser me dar o dinheiro, eu fico feliz, não acho ruim não. Mas não pode ser isso que me motiva. Porque se for o dinheiro que me motiva, eu sou capaz de tudo. A menina que matou o pai,
Não sei o quê, por causa da herança. Fulano que enganou não sei quem. O cara que deu desfalque na empresa. Por causa de dinheiro, ganância. E às vezes é mais do que dinheiro, às vezes é poder, porque eu quero ter o poder. Quando você olha para essas grandes corrupções no Brasil, não é por causa de dinheiro mais. É dinheiro também, mas é o dinheiro para manter-se no poder. Então a grande ganância do político brasileiro não é dinheiro, é poder. Mas o dinheiro é necessário para que se tenha poder. Abraão olha para aquilo e fala assim: eu não quero nem um fio da sandália, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Não se venda por R$50, por R$1.000, por R$100.000, por dinheiro algum. Não se venda por causa disso, não comprometa seus valores, não comprometa quem você é. É bom demais ter dinheiro? Gente, é bom demais. É bom demais, você sabe disso. Quando você pega aquele dinheiro no dia 1º ali, tudo bem que no dia 2 acabou, mas no dia 1º, como foi bom pegar aquele dinheiro. A gente fica feliz quando a gente encontra o dinheiro na rua. Lembra quando as pessoas carregavam dinheiro, né? Lembra dessa época que as pessoas andavam com dinheiro? Gente, eu encontrei um salário mínimo uma vez. O salário mínimo era R$130. Do lado da minha moto, dava para pagar 2 prestações da moto que estava atrasado. Que alegria, era 2 notas de 50, 2 de 10 e 2 de 5. Olha, gravei na mente, no dia 30 de agosto. Você já achou um salário mínimo? Eu me sentia roubando, assim, quando eu peguei o dinheiro do chão, assim. Gente, que bênção que foi aquilo, maravilhoso. Mas dinheiro, ele não resolve a minha vida. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a ele. E por último, para a gente encerrar esse entendimento desse homem que é o Abraão, o guerreiro, esse homem que enfrenta as batalhas, honre seus parceiros. O último versículo, versículo 24, disse no final: aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram, eu preciso honrar quem está comigo, e que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus alinhados. Veja, o que ele está dizendo é o seguinte: esses que estão batalhando comigo precisam ser honrados. Esses que são meus parceiros precisam ser honrados. As pessoas que estão batalhando com você, que estão junto com você, precisam ser honradas. Esses dias eu recebi a mensagem de um jovem que não está aqui na igreja, está em uma outra igreja, dizendo assim: pastor, obrigado por tudo que o Senhor caminhou comigo. Obrigado que o Senhor me ajudou, obrigado que o Senhor investiu na minha vida e da minha esposa. Recebi de outro que mora muito mais longe agora, mandando assim: pastor, achei aqui a Bíblia do nosso casamento. E eu estava olhando aqui, porque eu sempre coloco ali o esboço, eu estava olhando: pastor, o Senhor cuidou da gente de um jeito, o Senhor fez, e foi me falando, e eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo. Ele estava de alguma maneira honrando aquilo que eu fiz na vida dele, e eu fiquei pensando as pessoas que fizeram na minha vida que eu preciso honrar, pessoas que oraram comigo, que choraram comigo, pessoas que caminharam comigo. Eu preciso honrar essas pessoas. Sabe esses aliados que eu falei que você precisa ter? Eu preciso então exatamente honrar essas pessoas que caminham comigo. Você que é empresário, que tem pessoas que trabalham com você, honre essas pessoas que trabalham com você. Não faça apenas o necessário. Se o piso salarial é 1.000 e você consegue pagar 1.100, não vai quebrar a tua empresa, pague 1.100. Não faça o mínimo, faça o que você pode fazer. Honre aqueles que estão com você. Você trabalha numa empresa e talvez a empresa não consiga te pagar mais do que o mínimo, mas você não precisa fazer o mínimo, faça o que você puder. Honre o chefe que te contratou, honre a empresa que te dá o dinheiro todos os meses, honre as pessoas que estão à sua volta. E esse princípio de honrar, gente, como ele é importante. Honrar pessoas que fazem parte da nossa história. Parece que de alguma maneira, e nós brasileiros temos muito disso, nós queremos levar vantagem. Qual é a vantagem que eu vou levar nisso? O que eu vou ganhar com isso? Se eu agir desse jeito, o que eu ganho com isso? Não se preocupe em ganhar.
se preocupe em fazer o que é certo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar forças, Deus vai te dar recursos, porque Ele tem dado. Mas às vezes, gente, por tão pouco, porque um dia você não recebeu aquela hora extra que você tanto queria, você se torna o pior funcionário. Porque aquele funcionário chegou atrasado naquele dia, você olha e fala assim, não, esse daqui está descartado, e você para de investir nele. Aquele seu filho que está com a postura rebelde, você precisa caminhar com ele. Aquele seu pai, a sua mãe, que talvez nunca foram próximos, e hoje estão tentando se aproximar, não julga pelo que foi. Vive o hoje, vive aquilo que Deus pode fazer. Quando eu olho para Abraão guerreiro, eu vejo exatamente esses 5 passos aí. Abraão estava pronto para as batalhas, eu achei que era para as baratas ali, não, para as batalhas. Abraão tinha seus aliados, Abraão reconheceu a ação de Deus na situação, Abraão não foi ganancioso e Abraão honrou seus parceiros. Se a gente entende isso, se a gente coloca esses princípios em prática, eu quero dizer a você, você vai vencer e você vai sair vitorioso. E outros sobrinhos Ló serão abençoados e você será abençoado. Vamos orar? Queria que você falasse com Deus aí, quais são as batalhas que talvez você esteja vivendo, que você precisa aí da graça de Deus, que você precisa da ação de Deus. Vamos orar. Pai amado, eu quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Quero pedir, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para as batalhas que apareçam, Deus. Nos ajuda a preparar aqueles que são da nossa casa para as batalhas que eles enfrentarão. Nos ajuda, Deus, a termos realmente um coração que reconhece o Senhor, que agradece ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a levantarmos amigos, parceiros, pessoas que são aliados nossos para as batalhas do dia a dia. Nos ajuda, Deus, a sermos aqueles que não são gananciosos, que não tiram proveito do outro, que na verdade, ó Deus, decidem abençoar o outro. Nos ajuda, Senhor, e nos ajuda, Pai amado, a honrar e perceber o que os outros que fazem parte da nossa caminhada fizeram, pessoas que lutaram conosco, caminharam conosco. Nos ajuda, Deus, a honrar a cada um deles. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.